Não tô bebendo porque eu tô comemorando a morte desse satanista, não. Tô comemorando a vitória do Popó no fim de semana, tá bom? Porque isso aí tudo é teoria de conspiração, tá? Só pra vocês, né, não acharem que eu sou um maluco conspiracionista. Isso aí é tudo teoria de conspiração, né? É isso aí, pessoal. Essa semana o inferno ganhou um novo inquilino. O banqueiro bilionário Jacob Rothschild morreu aos 87 anos, deixando um legado de destruição civilizacional e escravidão por dívidas para toda a humanidade. Mas vamos falar um pouco sobre ele e também sobre a sua família que está aí há várias gerações, estragando o mundo e principalmente acabando com o Ocidente. Vamos começar por onde a coisa fica interessante. As guerras napoleônicas. A família Rothschild já era rica e famosa naquela época e eles foram responsáveis por financiar os dois lados da guerra. Financiaram tanto Napoleão quanto os britânicos. E aí decidiram cortar o financiamento de Napoleão quando acharam que era a hora dos britânicos ganharem de uma vez por todas. E isso aí serviu sem dúvida para prejudicar e muito Napoleão. E é preciso dizer, é claro, que ao financiarem a guerra e decidirem que os vitoriosos seriam o Reino Unido, os Rothschild passaram a ser praticamente os donos da Europa. Já tinham muito poder sobre o Reino Unido, porque a família real de lá devia até as cuecas para eles, e então eles passaram a ter também um poder colossal sobre a Europa continental. E, é claro, comandar uma das dinastias bancárias mais prósperas e poderosas da história do mundo, se não a mais próspera e poderosa. Além disso, é claro, financiaram as guerras que aconteceram no século XVIII, XIX, XX, foram responsáveis por financiar a criação e destruição de países como, por exemplo, esse aqui, de onde eu vos falo, do Brasil. Foram eles que financiaram a independência do Brasil, a industrialização do Brasil, em grande parte, é claro, e também financiaram, por exemplo, a destruição do Barão de Mauá, foram responsáveis, junto com Dom Pedro II, pela destruição do industrial brasileiro e aí a criação de uma dependência brasileira do exterior. Eles também são responsáveis por sua miséria, está bem? Mas calma, calma. Antes de achar que os Rothschild só fazem besteira e são responsáveis por apenas desgraça na história do mundo, lembrem-se que tudo não é um simples preto no branco e que nós devemos dar a eles o mérito por algumas coisas, como, por exemplo, a criação de dois chateaus famosíssimos de produção de vinho, o Chateau Mouton e o Chateau Lafite. Apesar de que o Lafite, se eu não me engano, foi comprado por eles e antes já era uma propriedade conceituada. Mas mesmo assim, são chateaus que produzem vinhos excelentes e de preço relativamente acessível para esse nível de produção de vinho, né? Você pagar 7 mil reais numa garrafa é quase inacessível para a maioria das pessoas, mas ainda assim é mais acessível do que os 40 mil de um Romanée Conti. Né? Tem vontade de provar o Romanée Conti ainda, deve ser um vinho muito foda. Mas, tirando esse adendo, além dessa coisa boa que fizeram para a humanidade, nós podemos falar também da fundação do Estado de Israel. E aí é uma faca de dois gumes, vamos falar disso de maneira séria. É o seguinte, Israel ele tem uma função para o seu povo e uma função para as elites e para os Estados Unidos, tá bom? São duas funções separadas, para o qual o mesmo Estado serve. Para o povo judeu, serve como um espaço vital para que... Nossa, falar... Puta que pariu, falar de espaço vital... Nossa! Não, mas vocês entendem o conceito de espaço vital, né? Um local onde eles vão exercer a sua cultura e suas tradições, falar a sua língua, né? E viver em conjunto com o seu povo, tá? Não, pelo amor de Deus, não vamos interpretar errado, pessoal. É preciso que o povo judeu tenha um espaço para exercer sua identidade, para viver, e isso é extremamente importante. E os Rothschild foram responsáveis em grande parte, tanto por financiar quanto por mexer os pauzinhos politicamente dentro do Reino Unido para que o território, que antes era do Império Britânico, fosse doado para o Estado de Israel. Tá? É bom para um povo ter o seu Estado onde ele possa exercer a sua identidade, mas ao mesmo tempo a função de Israel não é essa nem para os Estados Unidos nem para as elites.
Para as elites e para os Estados Unidos, aquilo é como um hub de influência geopolítica dentro do Oriente Médio. Para os Estados Unidos é excelente para travar suas guerras, para lutar contra os seus rivais, para pressionar os seus opositores geopolíticos e, é claro, para, principalmente, né, através de tudo isso, projetar o poder americano, através do qual essas elites, da qual a família Rothschild faz parte, e outras famílias de multibilionários, Bush, Rockefeller, blá, 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 esse bando de vagabundo, para eles projetarem o poder e aí continuarem lucrando com guerras e com a miséria humana, tá bom? Mas isso aí é uma coisa que precisa ficar entendida legal nesse vídeo. A função de um Estado para o seu povo e para as elites que o patrocinam e o organizam. É uma coisa bem diferente, isso aí é preciso ser levado com bem mais seriedade do que costuma ser levado por aí. Bom, mas vamos falar agora sobre especialmente o Jacob Rothschild, que morreu agora. Antes, um adendo, os Rothschild também são responsáveis pela criação da Federal Reserve nos Estados Unidos, a desvalorização do dólar, a entrada dos Estados Unidos em guerras e mais guerras e o empobrecimento da população americana através de inflação, né? Porque o dólar ele se desvalorizou absolutamente desde 1913, quando foi criado o Fed, até hoje, se não me engano, tem uns 100 e poucos anos, foi uma destruição do poder de compra e do dinheiro americano. E como o dólar ele é uma moeda que serve como padrão mundial, o mundo inteiro tem sofrido com a desvalorização do seu próprio patrimônio e com a desvalorização da renda das famílias, do patrimônio das famílias, por conta do enriquecimento dos Rothschild e dos demais banqueiros que fizeram esse esquema para o Fed acontecer, tá? Isso aí é uma coisa que eu quase deixei de fora do vídeo, mas é importantíssima para você entender. Mas voltemos ao Jacob. De uns tempos para cá, a família decidiu abrir mão de parte de seus recursos e favorecer causas humanitárias, causas filantrópicas e sociais. E aí que mora o demônio, porque eles passaram a financiar tudo que existe de degenerado e sacana na face da Terra. Institutos e organizações que querem te empurrar a agenda de comer inseto para combater o aquecimento global, eles financiam. Palhaçada de gênero para transformar aí seu filho numa criatura de gênero confusa, sua filha numa meretriz que fica no OnlyFans, sua esposa numa vagabunda oportunista. Tudo isso tem pelo menos um dinheirinho dos Rothschild. E vejam agora que interessante, vocês vão aprender não só como eles gerem a própria riqueza, como todos os bilionários fazem para gerir a própria riqueza hoje em dia, principalmente esses canalhas membros da elite. Eles criam fundações com fins humanitários maravilhosos e essas fundações são as responsáveis por pagar as despesas da vida dessas pessoas. Então, o Bill Gates, por exemplo, ele tem a fundação Bill e Melinda Gates, que com certeza paga as viagens de jatinho dele, as propriedades, toda a farra, toda a bagunça é paga por uma fundação. A fundação não é tributada. E aí, ele vem com a agenda de que os ricos têm que ser taxados. E aí você que é rico, você que tem 3 apartamentos, um carro bacana na garagem, 1,5 milhão na conta, você tá bem, né? Você é rico. Você vai ser taxado. Enquanto a fundação do Bill Gates, as fundações dos Rothschild, etc., não serão tocadas em nenhum centavo, entendeu? Esse é o plano desses filhos da puta.